E abra sua Bíblia comigo no livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 7 ao 10. Do 7 ao 13. Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 7 ao 13. Encontrou? Página 866 na Bíblia Ave Maria. Eclesiástico, capítulo 864, desculpa. O vento virou a página aqui. 864, Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 7 ao 13. Pronto? Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis de Deus, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. A sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e os vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Quem veio para esse encontro verdadeiramente procurando o Senhor, diga amém. 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 Vamos aplaudir a palavra de Deus. Temor a Deus não é medo de Deus. Temor a Deus é respeito reverente a Deus. Quando a gente ama muito uma pessoa, a gente faz de tudo para não ofender esta pessoa, certo? Sim? Quando você recebe uma visita muito importante na sua casa, você limpa a casa, você arruma a sala, você chama a sua família, reúne todo mundo e faz aquela lista de recomendações, não é assim? Você, por favor, não faça isso, não fale daquilo, não faça barulho em casa, não suje. Quando as pessoas chegarem, por favor, você vem aqui na sala, você cumprimente direito. Porque existe um respeito da sua parte por aquela pessoa, uma consideração, que você tem um receio de repente não conseguir receber bem aquela pessoa e querendo agradá-la, até mesmo ofendê-la. Recebi quem eu tanto queria bem, quem eu tanto amava, mas não consegui receber do jeito que eu queria. O temor a Deus se parece um pouco com isso. Não é medo de Deus, mas é um amor tão grande por Deus que a gente não quer desagradá-lo, que a gente não quer desrespeitá-lo, que a gente não quer ofendê-lo. No sentido bom da palavra medo, temor a Deus não é medo do que Deus pode fazer contra nós, mas é medo que nós temos de nós desrespeitarmos a Deus. Porque nós o amamos tanto que nós não queremos ofendê-lo. E olha o que diz a palavra de Deus: vós que temeis o Senhor, você que ama a Deus, você que respeita a Deus, espere na misericórdia dele. Não se afaste de Deus, porque se você se afastar, você vai cair. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele,
para que não se perca a recompensa que Ele separou para você. Você que ama e respeita a Deus, tenha esperança nele, porque a misericórdia de Deus por você vai encher o seu coração de alegria, não é o que diz a palavra? Ame ao Senhor, e o seu coração se encherá de luz. E considere, meu caro, considere, minha irmã, todas as gerações que passaram sobre a face da terra. Saiba que nenhuma pessoa neste mundo que, tendo confiado em Deus, foi enganada, confundida, humilhada. E diz assim: pois quem foi abandonado após ter perseverado nos seus mandamentos? Quem que, amando a Deus, teve a sua oração desprezada? Então vou resumir isso de uma maneira muito simples. Quem teme a Deus não tem medo de nada. Não tinha família mais medrosa do que a minha. A gente tinha medo de tudo. Quando a gente estava reunido, minha avó gostava de contar aqueles causos que os mineiros gostam de contar, que os goianos gostam de contar. E quando vinham os causos da minha avó, ninguém dormia à noite. Porque eram aqueles causos escabrosos. Minha avó, tadinha, supersticiosa que doía. Então a gente, para poder até falar da doença, do câncer, não podia dizer a palavra câncer, porque senão tomava uma pancada na boca, ela batia, porque estava chamando a doença. Minha avó, ela dizia: meu filho, você não deixa a camisa virada da vez, que seu pai vai morrer. E ela explicava direitinho: quando você for dormir, então você senta primeiro na cama. Então aqui está a cama, você chega na cama, aí você vira, você senta, e aí você tira o chinelo. Porque se você tirar o chinelo antes de deitar, ele fica virado para fora. O diabo vem calciando a casa inteira à noite. Nossa Senhora, para um menino de 6 anos, 7, 10 anos, ouvir uma coisa dessa. O medo que a gente sentia dentro do nosso coração. A minha família era uma família muito medrosa. Eu não ficava sozinho dentro de casa de jeito nenhum. Mas engraçado, o dia em que eu tive o meu encontro pessoal com Deus. O que é um encontro pessoal com Deus? É quando no momento de oração você se sente de tal maneira envolvido pela presença de Deus, que apesar de você continuar sendo a mesma pessoa, você muda. Mudou algo dentro de mim que na hora eu não percebi. A primeira coisa que eu senti diferente quando eu saí do grupo de oração naquela noite é que eu não estava triste como eu tinha chegado, porque já havia alguns anos que eu andava triste, alguns anos, e eu me sentia alegre. E aí, voltando para casa, eu comecei a pensar assim: será que eu fiquei louco com essa oração que teve essa noite? Porque eu estava com uma vontade de pular pela rua e de gritar de alegria, que eu fui me contendo. Sabe quando você vai pisando assim na ponta dos pés? Porque a minha vontade era de correr. Eu não sabia explicar a alegria que eu estava sentindo. Naquele dia, a minha família percebeu que uma mudança tinha acontecido comigo. E poucas semanas depois, meu pai estava sentando com a minha mãe para confabular como é que eles iam me arrancar da igreja, porque eu tinha ficado louco. Eu não respondia mais. Responder o pai e a mãe, sabe? Bater boca. Eu não respondia mais. Tinha 14 anos. Que problema que um filho de 14 anos dá em casa? Hoje, envolvimento com drogas, mas com violência, com más companhias. Mas naquela época, não era tanto quanto é agora. O problema começava dentro de casa, na discussão, na desobediência, na agressão. Eu simplesmente parei de brigar com os meus pais. Parei de ficar mal-humorado. Comecei a achar que a vida era boa. Comecei a amar as pessoas do meu lado. E um dia eu notei que eu não tinha mais medo. Eu não tinha medo do demônio. Eu não tinha medo do escuro. Eu não tinha medo de assaltante. Nunca deixei de ter prudência. Não ficava fazendo loucura. Mas medo, aquela coisa que me impedia, Deus tinha tirado de dentro do meu coração. É tão triste quando você vê uma pessoa que é católica,
com uma ferradura atrás da porta, carregando na chave do carro um pé de coelho. Se o pé de coelho não salvou o coelho que tinha 4, vai salvar você do quê? Se não salvou o dono do pé, vai salvar você que pegou o pé emprestado? Eu lembro do Padre Léo falando e eu concordo com ele. A ferradura atrás da porta não dá sorte porque ela está no lugar errado. A pessoa tinha que estar calçada com ela para dar sorte. A superstição, gente, ela afasta a gente de Deus. Ela finge nos libertar do nosso medo, mas ela não nos liberta. O que é que liberta uma pessoa do medo? É a certeza da presença de Deus junto dela. Quando você não confia em Deus, qualquer problema que acontece, você está lá no feiticeiro, no curandeiro, no macumbeiro. Uma pessoa que confia em Jesus não precisa de oração de corpo fechado. Eu vou fazer uma oração de corpo fechado. Pode ficar tranquilo que um dia o seu corpo vai ser fechado dentro de uma caixa de madeira bonita, e aí depois eles vão enterrar, vai colocar terra em cima, vai estar fechado para sempre. Então você não precisa ter pressa. Uma pessoa de Deus não caminha desse jeito. Porque quando a gente deposita a nossa confiança na superstição, nós estamos demonstrando que nós não confiamos em Deus. E essa falta de confiança, ela é maléfica para nós. Mas quando uma pessoa tem confiança no Senhor, o que acontece com ela? O seu coração se enche de luz. Ela tem vida dentro dela. Ela tem a segurança de que Deus vai com ela e de que nada de mal pode lhe acontecer, a não ser que Deus o permita. Eu rezei por pessoas endemoniadas durante muitos anos. E teve uma vez que eu fiquei receoso. Eu era seminarista, estava morando no Rio de Janeiro. Eu já rezava por pessoas nesse estado e aí começa a correr a fama da gente. Um vizinho conta para o outro, um parente conta para o outro, e quando você vê tem um monte de gente sabendo que você faz esse tipo de oração e começa a trazer as pessoas. Aí vem gente de longe. Vem de outra cidade, vem de outro estado. Era um dia daqueles de 45 graus no Rio de Janeiro. Eu mal tinha dormido à noite por causa do calor. Estava chegando cansado da faculdade, porque acordava 5 horas da manhã. E quando eu fui subindo as escadas do prédio onde eu morava, eu comecei a escutar um uivo. Eu falei, eu não acredito. Não é o que eu estou pensando que é, não. Falei, Jesus, eu não acredito, eu nem cheguei em casa ainda, não pode ser. E aí eu ia subindo e o uivo ia ficando mais forte. Aí eu falei, Senhor, eu já sei que é. Só me diga que já tem alguém rezando pela pessoa e atendendo. A hora que eu abri a porta, tinha uma pessoa me esperando. Tem um rapaz lá na capela que está todo torto lá. Eu falei, quem lá está lá com ele? A menina, Deus me livre, não entro lá não. Estava esperando você chegar para você ir atender. E na hora que eu tive certeza do que era, eu lembrei de uma coisa que me haviam ensinado. Me contaram assim. Quando uma pessoa de Deus vai rezar por alguém que está endemoniado, se ela não tiver em dia com a confissão dela, se ela tiver com algum pecado por confessar, a hora que ela entra ali, o demônio conta o pecado na frente de todo mundo. Era uma sexta-feira, 2 horas da tarde, e a minha confissão estava marcada para 6 da tarde, antes da missa das 6:30. Falei, eu não acredito, o bicho vai contar os meus pecados na frente de todo mundo, eu vou passar vergonha. E eu fiquei assim, eu vou, eu não vou. E enquanto eu pensava em mim, eu escutava o barulho da cabeça da pessoa batendo no chão. Sabe quando você bate o osso do cotovelo? Aquilo que dói mesmo para valer. Meu coração se encheu de compaixão. E a única coisa que eu conseguia pensar era o seguinte, se eu entrar lá e aquela coisa que está na pessoa contar o meu pecado para todo mundo,
é menos do que eu mereço. Porque eu tenho que ter medo de pecar e não dos outros saberem os meus pecados. Então, se contar bem feito para mim, que é para eu aprender a não pecar mais. Mas, enquanto eu estou aqui com medo de meus pecados ser revelados, aquela pessoa está carregando um negócio dentro dela. E eu disse para Jesus: Senhor, eu não tenho receio de que eu fique exposto e humilhado. A única coisa que eu te peço é que este jovem que está lá não volte para casa do mesmo jeito que ele chegou aqui. Que ele receba de ti a libertação deste mal que ele está vivendo. Nunca eu tinha presenciado uma oração de libertação tão rápida, porque eu não estava contando comigo, eu estava contando com Deus. Porque eu não estava me valendo da minha experiência, porque eu estava humilhado até pelos pecados que eu ainda tinha por confessar. Deus não depende da gente para Ele fazer as coisas, mas Ele quer contar com a gente. E quando nós aprendemos também nós a contar com Deus, nem do demônio a gente precisa ter medo. Eu visitei, quando eu morava em Portugal, eu visitei na França uma igreja, que embaixo da pia batismal, porque toda igreja tem, a daqui está onde? Está ali, ó. Você está vendo que ali tem a pia onde a criança é batizada. A daqui é moderna, de pedra, toda direitinho, está tudo bonito aqui na igreja. Parabéns pela igreja, vocês já está linda. Só que está tudo moderno, e é isso mesmo. Só que na Europa é tudo antigo, porque tem 100, 200, 400 anos. Eu estava lá olhando uma pia batismal, e quando eu olhei embaixo da pia, eu tomei um susto. Esculpido de pedra, tinha um capeta, embaixo da pia batismal. Um capetinha, desenhado, esculpido, estátua do capeta, assim com a mão assim, como que se protegendo da água que o padre respinga da criança na hora do batismo, para dizer para a gente que quando um cristão é batizado, ele sozinho pode enfrentar o inferno inteiro, porque ele vence. Quem tem medo de nós é o demônio, não é a gente que tem que ter medo dele. Quem é maior? O inferno ou quem habita dentro de você, o Espírito Santo? Teve um monge que ele foi se refugiar no deserto, porque ele se sentia muito tentado com os pecados da carne. O pecado da carne que estava falando era sexo, era problemas de masturbação. E ele achava que ele fugindo para o deserto, ele ia deixar de ser tentado. E ele conta que quando ia caindo assim 6 horas da tarde, que o sol ia se pondo, aí parece que até a natureza vai ficando mais apagada, mais triste. Ele disse que ele via a silhueta do maligno vindo lá no horizonte, para junto dele. E disse que o maligno entrava na mesma gruta em que ele estava, porque estava no deserto, morando numa gruta na montanha. E disse que o diabo sentava do lado dele e começava a tentá-lo, a incentivá-lo, até que ele pecava. Então o demônio começava com palavras sedutoras, dizendo para ele que não tinha nada demais, que ele era humano, que se Deus tinha colocado esses impulsos dentro dele, é que ele tinha que se valer desses impulsos. Se fosse algo tão ruim, que Deus não teria dado, ia convencer, igualzinho faz com a gente. Mas no momento em que ele caía em pecado, o demônio tomava a postura de acusador e começava a dizer assim: está vendo? Você não presta. Está vendo quem você é? Você diz que ama a Deus, mas você faz o que Deus detesta. Ele ficava a favor do monge para que ele pecasse, mas quando ele pecava, o maligno se voltava contra ele. E ele ia dormir tentado e atormentado. Mas ele levantava cedinho, 4h30, 5 horas da manhã para rezar. E quando ele se levantava, aquele espírito se aproximava dele e dizia assim: você é um cara lisa mesmo, hein? Sem vergonha, salafrário. Foi dormir agora há pouco, depois de ter pecado. E aí acorda com essa cara lavada para rezar. Você que estava agora em a mesma aí, se tocando de uma maneira toda indecente, agora se coloca diante de Deus. Diz que esse monge parou por 1 minuto a oração, virou para ele e disse assim: eu te juro com todas as forças da minha alma,
que eu nunca vou parar de levantar cedo e rezar a Deus contra você. E vamos ver quem de nós vai sair vencedor. Se é você que vem contra mim, ou se é Deus que luta em meu favor contra você. E diz que a partir daquele momento, o diabo se afastou para não tentá-lo mais. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não temos o que temer. Nós não precisamos ter medo de nada. Confia nisso? Acredita nisso de verdade? Pois bem, Santa Teresa, também num episódio da vida dela, ela conta que ela nunca parava de rezar. Então a tentação não encontrava meios para se achegar a ela e para tentá-la. E diz que um dia o dito cujo catou ela no banheiro. Ela estava rezando enquanto estava sentada no vaso sanitário. E diz que o tal chegou para ela e falou assim: muito bonito você, hein, Teresa? Toda santa, toda bela. Diz que é de Deus, mas olha aqui onde é que você vem invocar o nome do Senhor. Bem aqui, hein? Sentada na privada, parabéns. É o lugar certinho para você invocar a Deus. Você sabe qual foi a resposta que ela deu para ele? O que sai daqui para cima é para ele. Daqui para baixo você pode ficar para você. Não é uma resposta de quem tem medo. Estudos comprovaram que dentre as coisas que nos preocupam na vida, preste atenção, isso é pesquisa de fora da igreja, não é pesquisa de igreja não. Estudos de antropólogos, de sociólogos, de psicólogos, de psiquiatras comprovaram que dentre as coisas que nos preocupam na vida, 87% nunca vai acontecer com você. Quase 90% das coisas que você tem medo nunca vão acontecer com você. 7% das coisas que você tem medo, elas vão acontecer de qualquer jeito, você tendo medo ou não. E 6% das que ficou faltando podem ter o resultado influenciado por nós. Então veja, 87% nunca vai acontecer, 7%, independente do que você faça, vai acontecer de qualquer jeito, e 6%, apenas 6%, podem ter o resultado influenciado por nós. O que isso significa? Significa que a maioria das coisas com que nós nos preocupamos nunca acontecem, e que nós temos pouco ou nenhum controle sobre as poucas coisas que de fato acontecem, e que a conclusão é que não vale a pena a gente ficar se preocupando com as coisas que nós tememos. Você precisa banir o medo do seu coração. Você é uma pessoa medrosa? A palavra de Deus repete 360 vezes na Bíblia: não tenhais medo. É quase uma vez para cada dia do ano. Nunca na Bíblia teve uma ordem que foi tão repetida. Deus não diz o que não precisa ser dito. Por que Ele fala para nós: não temais? Porque a gente tem medo. Não vale a pena você ficar preocupado com as coisas que você teme, porque ninguém nunca evitou que algo lhe acontecesse à custa de medo. A minha avó, ela achava que se a gente falasse de câncer, a pessoa ia ter câncer. Ninguém tem câncer por causa disso não. E tem gente que diz assim: aí eu não gosto nem de pensar na morte, porque atrai. A pessoa acha que se ela não pensar na morte, ela vai viver para sempre. Fica preocupada com essas coisas. Gente, é o contrário. Enfrente o seu medo, considerando que ele é uma angústia, e é também uma reação à nossa atitude de pensar sobre as consequências que não desejamos. O seu medo é o quê? É uma angústia, é um aperto no coração quando você pensa nas consequências do que pode acontecer se aquilo que você não deseja aconteça. Pensar sobre isso faz mal. A custa de preocupação você consegue mudar a sua vida? Se preocupando você consegue viver um dia a mais na sua vida?
mais a menos você consegue. A custo de preocupação, você consegue ficar mais velho, perder o cabelo embranquecer, você ficar com ruga, desenvolver uma gastrite, tudo isso você consegue, ficar com dor de cabeça. Mas prolongar a sua vida você não consegue. Porque o nosso tempo está bem apertado, eu não quero que você abra, eu quero só que você anote, em casa você lê. Jó, então não é João, é Jó, tem um acento. Jó, capítulo 3, versículos do 25 ao 26. Jó faz um desabafo. Não vou contar a história de Jó porque não dá tempo. Mas qual é o desabafo que Jó faz? Um desabafo igualzinho eu já fiz, igualzinho você já fez. Ele dizia assim, Jó, capítulo 3, versículos do 25 ao 26. Jó dizia assim, todos os meus temores se realizam. E aquilo que me dá medo, vem me atingir. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só agitação. Você já teve a sensação que a coisa que você mais tem medo vem atrás de você? Aquilo que você não queria que acontecesse, você já notou que é justamente o que acontece? Você já percebeu que a senha termina justamente na vez que a pessoa entregar para nós na fila? Que a oportunidade acaba justamente na gente? Todos nós carregamos essa sensação no nosso coração. E parece que as coisas que a gente menos quer e que a gente mais tem medo se abatem sobre nós. E aí o que isso causa dentro do nosso coração? Você perde a paz, você fica sem descanso, você não tem repouso, você só tem agitação, porque o medo, gente, faz a gente ter a sensação de que tudo que nos apavora vem nos atingir. Só que em razão do medo, muitas vezes a gente caminha ao encontro do que a gente teme. Quando eu era pequenino, eu fui para uma fazenda lá em Goianésia. Nunca tinha ido para uma fazenda grande. A fazenda era imensa. Aí moleque, né? Rodeado de moleque de fazenda ainda por cima. O menino não me levou para poder ver uma vaca que tinha parido. Você já viu como é que uma vaca fica assim que ela terminou de parir? Ele me levou lá pertinho da vaca. Gente, quando essa vaca me viu, eu só vi a cerca na minha frente. Só que eu corri para o lado errado. Eu corri para um brejo, que depois que você cai lá para tirar era um desespero. Às vezes a pessoa podia morrer. Fugindo da morte, eu corria ao encontro da morte. E aí o menino gritava para mim, não corre por aí não. E a vaca atrás. E não corre não para ver. Por pouco eu não saí de um perigo para outro pior. O medo faz a gente correr na direção errada. Quantas decisões na minha vida e você na sua vida, nós tomamos decisões precipitadas erradas, porque a gente tomou a nossa decisão baseada no medo. Ninguém acerta decidindo por meio da agitação. Conta que um rapaz, isso é lenda, mas é uma lenda que vem para explicar o que acontece com os nossos temores. Diz que um homem estava trabalhando para o seu senhor, era na época que se tinha escravos, quando de repente a morte apareceu montada num cavalo. Quando o rapaz viu, ele disse para o dono dele, para o amo dele, Senhor, a morte veio me buscar. Me empresta aquele seu cavalo rápido que o senhor tem, para eu fugir, para eu escapar. Ele disse, está liberado, pega o cavalo e some. Diz que quando o rapaz sumiu na estrada, para uma cidadezinha que ficava no norte do país, disse que o dono dele, o amo dele, foi lá repreender a morte. Virou para ele e disse, você não tem vergonha de chegar assim na casa dos outros e assustar o rapaz do jeito que você assustou? Ela falou, mas eu não vim aqui buscar ele. Aqui eu não podia pegar ele, porque está marcado para eu pegar ele na cidadezinha lá no norte do país. Correu para lá. A história é para dizer o quê? Que fugindo da morte, às vezes a gente vai ao encontro dela. E paralisados pelo medo, nós não fazemos nada para impedir que o medo se torne realidade. Quanta gente que foi abordado por um bandido sendo que podia fugir, porque ficou paralisado pelo medo.
Eu ouvi uma vez o bandido dando entrevista, ele dizendo assim: eu não gosto de assaltar mulher, eu gosto de assaltar homem, porque o homem congela e fica calado. A mulher, ela grita o tempo inteiro, é muito difícil assaltar mulher, são muito escandalosos. Aí elas fazem barulho, todo mundo vê a gente. Aí ele dizia que a grande arma dele era fazer com que o homem ficasse tão amedrontado pela própria vida que o camarada ficava congelado. Você sabe que o medo trava a gente. Você sabe que o medo nos paralisa. E Jó descreve as consequências. Quais são? Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só agitação, porque o medo nos perturba. Mas a maior parte dos seus temores e dos meus temores jamais vai se concretizar. Não vai acontecer. A gente tem medo de uma coisa que não vai acontecer, e a gente sofre antecipadamente, como se ela já tivesse acontecido. Isso é burrice. Porque se a maioria das coisas que a gente teme não vai acontecer, logo o meu medo e o seu medo nada mais é do que algo falso que aparenta ser verdadeiro. Como é que a gente lida com isso? Não fique pensando naquilo que você não quer que aconteça. Eu quis falar desse assunto porque ele traz uma revelação libertadora para a pessoa que tem medo. Pare de pensar na coisa que você tem medo. Você não quer que algo realize? Pare de ficar pensando nisso. Pense apenas no que você quer que aconteça de fato, independente do resultado final. Se vai acontecer ou não, pense no que você quer que aconteça e não naquilo que você não quer. Porque quando você fica muito tempo focado numa coisa, você vai na direção dela. Nós morávamos em Brasília, ali nos arredores, na periferia. Moramos um tempo num lugar chamado Setor Pessul. E lá eram ruas, né? Muitas ruazinhas cortadas, e era gostoso porque você tinha uma vizinhança muito próxima, todo mundo se conhecia, e dava para você andar de bicicleta, brincar na rua, era bem familiar. Minha mãe, já depois de grande, não sabia andar de bicicleta. Aí era a época daquela bicicleta barra forte, você lembra? Aquela Monarch pesada, que tinha um cano de ferro. Aí a gente pequenininho, 6, 7 anos, tinha que andar meio de lado, né? Ela passava a perna por dentro do aro. Quando dava tamanho, a gente pedalava na pontinha do dedo. E para descer da bicicleta, que não dava pé, gente, a bicicleta tombava e dava uma pancada na virilha da gente. Você sabia quem de criança tinha bicicleta pela virilha preta? Aquele lá tem bicicleta. E a minha mãe aprendeu a andar de bicicleta com aquela Ipanema, que não tinha aquela barra de ferro, que tinha uma cestinha na frente, bonitinho. E o meu pai sempre foi muito gozador. Ele olhava minha mãe vindo lá na frente com a bicicleta, e ele pegava um pedregulho desse tamanho e dizia assim: ô filha, deixa nada de filha, aqui ó. E não importa em que canto da rua ele colocasse, minha mãe vinha tremendo com a bicicleta. Ela tinha a rua inteira para passar. Adivinha onde é que ela ia? Em cima do pedregulho. Mas ela não errava uma. Aí brigava com ele, xingava com ele. Naquele dia eu aprendi uma coisa: que a gente sempre vai na direção do que a gente mira. Se você fica olhando para o que não presta, você caminha para o que não presta. Se você olha para as coisas boas, você caminha para as coisas boas. Se você só pensa nas coisas que você tem medo, não é que o que você teme vem te atingir, é que você vai ao encontro dos seus temores. Há pessoas que têm tanto medo de ser largadas, que elas largam a outra antes que as deixem. Então eu tenho medo que o fulano me deixe, então antes que ele me deixe, eu deixo ele. Nem passava pela cabeça do outro abandoná-la. Mas o medo estragou tudo. Então veja, quem passa o dia olhando para os seus medos, nos seus pensamentos cultivando temores, acaba por entrar neles. Mas quem assume uma atitude de entusiasmo, quem se motiva, quem pensa no melhor, acaba por alcançar aquilo que o seu coração deseja. Como é que começou a palavra que nós lemos agora há pouco?
diz para a gente não se preocupar com aqueles que matam o corpo, não foi isso? Aquela palavra que a gente leu? Mas que a gente devia temer antes aquele que matando o corpo tem o poder de jogar a alma na geena. Jesus está nos dizendo por meio desta palavra, para que eu e você não tenhamos medo dos poderes humanos. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é seu amigo, se Ele é seu abrigo, se Ele é seu defensor, o que pode contra você um ser humano mortal de carne e osso? Não tenha medo dos poderes humanos que só podem matar o corpo, diz Jesus. Antes, cuide daquilo que pode matar a alma. Tenha temor não às pessoas, mas tenha temor a Deus. Aí veio a palavra de Deus e disse: o passarinho não é esquecido. Por que Deus esqueceria de você? Os seus cabelos estão contados. Não tenha medo, você vale muito mais do que um passarinho. Baixa a sua cabeça um pouquinho. Não tenha medo de mostrar aos outros que você acredita nisso, que Deus está com você, que a vida é boa porque ela é vida, que a vida é maravilhosa quando ela é vivida sem medo. A coragem, gente, não é a gente não ter medo. Coragem é resistência ao medo. Coragem é você não se deixar dominar pelo medo. Não é ausência de medo. Quando eu disse para você que eu perdi o medo que eu carregava, não é que de vez em quando eu não tenha receio. Tenho. Mas eu resisto ao meu medo. E se de vez em quando eu sou tentado a voltar a ter medo de escuro, eu resisto. Eu enfrento. Eu não me deixo dominar pelo medo. Mesmo que ele bata na porta do meu coração. Por isso eu peço agora, coloquem-se de pé. Aqueles que querem renovar a sua confiança em Jesus. Os que querem o cumprimento desta palavra em suas vidas. Orem comigo agora, diga comigo: Jesus, escuta-me hoje, Senhor. Escuta-nos hoje, Senhor. Como disse a tua palavra, que o Senhor escutou o gemido do seu povo e desceu para libertá-lo do coração de nossas famílias sacudidas, Senhor. Do meio de nossas vidas atribuladas, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, que és o mesmo ontem, hoje e sempre, para que o Senhor nos mostre o Seu poder salvador. Senhor, diante de todos, diante desses meus irmãos que estão aqui comigo, eu Te proclamo meu Senhor. E Tu, Jesus, como Senhor, tens todo o poder no céu e na terra. Eu Te proclamo, Senhor, de toda a minha vida. E diante de Ti eu submeto todo o meu ser. Salva-me aqui, Senhor Jesus, nesta tarde. Salva-me aqui diante dos meus irmãos, diante de todos, porque eu Te proclamo como meu Salvador pessoal. Vá falando baixinho para Jesus: eu não posso me salvar a mim mesmo, Senhor, se bem que eu já tentei, e eu não quero me salvar por mim mesmo,
mas eu quero ser salvo por Ti, Senhor. O Senhor está atuando, libertando, curando, tocando os nossos corações e nos convertendo ao Seu amor. Com as duas mãos sobre o seu peito, diga comigo agora: Senhor, dá-me a força para fazer a escolha certa, aquela escolha que vai mudar toda a minha vida, porque a partir de agora, Senhor, eu não quero mais que o medo me governe, eu quero conquistar as minhas vitórias em Deus. Jesus, abre os meus olhos para ver as graças que o Senhor está derramando sobre mim. Aumenta, Senhor, a minha confiança de que tudo isso que eu estou vivendo aqui está alcançando a minha família também. E como aqueles homens que trouxeram as talhas cheias d'água para serem transformadas em vinho, eu trago, Senhor, aos pés do Teu altar. Daqui a pouco vai começar a Santa Missa. Eu trago a Ti, Senhor, aos pés deste altar as talhas da minha vida. O Senhor tem o poder de transformar misérias em graças. O Senhor tem o poder de transformar derrotas em vitórias. Manifesta-te, Senhor, a mim nesse retiro, para que eu possa dizer para todos aqueles que não vieram neste encontro: Senhor me salvou. Estenda bem alto a sua mão direita na direção que você imagina que seja a sua casa e diga comigo: Senhor Jesus, entra agora na minha casa, porque se o Senhor não entrar na minha família hoje, sinceramente eu não sei o que vai acontecer amanhã. Por que, Senhor? Porque a Tua graça tem demorado tanto para acontecer na vida da minha família, Senhor? Porque, meu Deus, esse pedido que eu tenho feito tem demorado tanto para se realizar. E estenda as suas mãos aqui para esse altar. Estenda as duas mãos para este altar. Somente aquelas pessoas que sentem que tem um problema que não tem solução. Estenda suas mãos aqui para o altar. Você que acredita que esse problema que você está enfrentando é humanamente impossível de ser resolvido. Porque daqui a pouco Jesus vai estar presente aqui na Eucaristia. E Jesus vai intervir poderosamente em sua vida neste dia, nesta tarde, nesta noite, neste lugar. Faça a sua oração agora, colocando já no altar da Santa Missa aquilo que você deseja que Jesus transforme pelo poder do seu corpo santo.